Louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, não é verdade? Graças a Deus por mais um dia que passamos. Já findamos quase o dia. Meus amados, hoje nós vamos falar a respeito das obras da carne. Faz dia que eu estou fugindo, mas eu preciso falar, certo? Gálatas 5, 19, 21 diz assim: façamos uma experiência, certo? E coloque em água, seja bem-vindo, meu amado, você que está aí com a mãozinha. Coloque água e óleo em uma mesma vasilha. Depois misture o máximo que puder, certo? Por alguns segundos pode parecer que estão se unindo, mas rapidamente se separam e fica uma por baixo da outra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma por baixo da outra ou uma por cima da outra, certo? Assim acontece com nossa carne e o espírito, certo? Muitas vezes não conseguimos entender uma mistura que há dentro de nós, certo? Uma mistura que há dentro de nós, ou discernir o que é o espírito do que é carnal. 1 Coríntios 2, 14 e 15, louvado seja o nome do Senhor. Acontece uma verdadeira luta dentro de nós. Gálatas 5, 16 e 17. Precisamos aprender a discernir o que é de nossa carne para rejeitar as suas obras. Gálatas 5, 24 e 25. Como são as obras da carne? Vamos entender os tipos de obra da carne organizando 5 grupos de coisas carnais, certo? Coisas carnais. Primeira obra, de nível moral. Lá no versículo 19, prostituição, impureza, lascívia, certo? As 3 primeiras obras da carne citadas nesta lista são de natureza moral, certo? Se refere à sensualidade. Oséias 4, 10, 11, louvado seja o nome do Senhor. Então, pecados sexuais são aceitos comumente no mundo de pecado, certo? Parece que as pessoas são treinadas para aceitar viver uma vida de impureza, certo? O propósito do inimigo é sujar o nosso corpo, porque devemos ser o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, certo? 1 Coríntios 3,16. Por isso, sabemos que devemos fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete e fora do corpo, mas aquele que praticar a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18, louvado seja o nome do Senhor. A lascívia é um desejo indecente e ilícito, certo? A imoralidade é uma obra da carne, certo? Mas o que é lascívia? A palavra lascívia é utilizada no Antigo Testamento para traduzir o termo hebraico, certo? Lascívia significa desejo permanente, desejo, pensamento, imaginação ou propósito íntimo e obscuro, caracterizado pelo pensamento pecaminoso, principalmente em referência da imoralidade sexuais, certo? Da imoralidade sexuais. Em algumas traduções, não ao invés da palavra lascívia, outros termos são utilizados, como, por exemplo, depravação, certo? É uma pessoa depravada, homem ou mulher depravado. Se corrompe no sentido de prostituição, perversidade, infidelidade, etc, certo? Então, lascívia é tudo isso aí. Então, segundo as obras de nível espiritual, vamos ver aqui, certo? Idolatria e feitiçaria. O segundo tipo de obras da carne são de origem espiritual, certo? Espiritual. A religiosidade do mundo se apaga às coisas palpáveis, certo? Mas se a verdadeira fé acredita no que é invisível, Hebreus 11:1. A palavra de Deus revela que Deus não aceita a idolatria, nem a feitiçaria. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Louvado seja o nome do Senhor.
A idolatria está presente em quase todas as culturas, onde as pessoas fabricam imagens de escultura para adorar como seus deuses. O Êxodo 20, versículo 4. A feitiçaria também é praticada de muitas maneiras, como forma de desejar o mal ao próximo e manipular pessoas através de recursos espirituais, como simpatia e feitiços, coisas abomináveis a Deus. Deuteronômio 18, 10. Louvado seja o nome do Senhor. A religiosidade do mundo é uma obra da carne, certo? Terceira obra de nível temperamental. Só um minutinho. Inimizade, porfia, ciúme, ira, certo? São obras da carne que são temperamentais, certo? Então, um terceiro tipo das obras da carne são de natureza de temperamento humano, certo? Cada pessoa tem uma forma de viver e reagir diante da vida, mas se seu humor não pode se tornar pecaminoso ou prejudicial à nossa vida espiritual. O cristão não pode ter inimigo, porque deve perdoar o seu próximo, como ensinou Jesus, Mateus 6,11. E sabe que o seu único adversário é Satanás. 1 Pedro 5,8. Também não pode ficar brigando ou se envolvendo em contendas com as pessoas, que é a porfia, contendas. Tiago 4,1. O ciúme é atualmente prejudicial e o verdadeiro amor não arde em ciúme. 1 Coríntios 13,4. A ira também é um descontrole de comportamento que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos leva a pecar. Efésios 4,26. O temperalmente destemperado se torna obra da carne. Quando tudo aquilo que sai do seu controle e passa a maltratar você e outras pessoas são obra da carne. Quarto, obra da carne de nível de relacionamento. No versículo 20 e 21 de Gálatas, discórdia, dissensões, facções e inveja. O quarto tipo da obra de carne estão ligados ao nosso relacionamento com pessoas. Como servo de Deus, precisamos ter um testemunho de vida exemplar. Por exemplo, você que prega a palavra de Deus, você que faz a obra de Deus e você que é servo de Deus, precisamos ter um testemunho exemplar para mostrar para os outros em nosso relacionamento com pessoas. A discórdia é algo natural nas pessoas, pois cada um tem uma opinião, mas isso não pode ser maior do que o nosso dever de amar o próximo. Discórdia é uma coisa que Deus odeia. Ele diz 6 coisas ele aborrece, e a 7ª ele odeia, certo? Ele vomita, que é a discórdia, certo? Pessoas que é discórdia. Então, não pode ser maior que o nosso dever de amar o próximo. Mateus 5,4, 43, 44. A dissensão é um sinônimo de egoísmo, certo? Dissensão é um sinônimo de egoísmo, certo? Quando a pessoa não abre mão da sua vontade em favor do outro, as facções são partidárias que divide as pessoas. A inveja é desejar o que é de outra pessoa. Êxodo 20:17. Louvado seja o nome do Senhor. As obras da carne atrapalham os relacionamentos. Quinto, obras de nível físico. Lá no versículo 21 de Gálatas, certo? Bebedice, glutonaria, certo? Glutonaria, isso são obras de nível físico. A quinta e última forma das obras da carne se refere ao nosso corpo físico, a nossa carente, certo? Carente tem desejos naturais, a nossa carne carente tem desejos naturais, como comer e beber, mas todo desequilíbrio, até nesta necessidade vitais, podem se tornar pecaminosa. O primeiro pecado de ser humano foi com relação a algo para comer. Gênesis 3:6, lá na fruta proibida.
A embriaguez tira grande parte. A embriaguez tira grande parte da capacidade da pessoa e por isso não agrada a Deus. A gulodice também é misericórdia. A gulodice também é um descontrole que prejudica a saúde. Não podemos nos permitir ser dominado por nada. 1 Coríntios 6:12. Mas devemos buscar o fruto espiritual do domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5:23. O desequilíbrio alimentar é uma obra da carne. Fortaleça-se espiritualmente. Então, coisas semelhantes a estas, as obras da carne podem ser resumidas em tudo que é operado pela nossa natureza carnal. Outras coisas semelhantes são os vícios, as mentiras, a desonestidade, a violência, o roubo, a preguiça, etc. Tudo são obras da carne. O restante do versículo 23 traz algumas informações impactantes. O quê? A respeito das quais eu vos declaro as coisas já referidas na listagem de obras da carne, quando, como já outra hora vos preveni, fomos avisados, antecipados para saber que é pecado, certo? Não herdarão, porque não herdarão o reino de Deus, certo? Estas coisas não agradam ao Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Os que tais coisas praticam, pessoas que planejam premeditadamente o pecado, certo? Não entrarão no reino de Deus. Precisamos entender que tanto podemos alimentar nossa carne como fortalecer o espírito. Precisamos matar nossa vontade carnais para que possamos fugir da aparência do mal, da tentação da carne, certo? Precisamos fortalecer o espírito nosso espírito, para que possamos vencer as obras da carne. Marcos 14:28. Então, eu acho que vocês entenderam aí um pouquinho, porque as obras da carne, ela nos leva a pecar e nos leva para o inferno. Vocês sabem disso, né? Porque, então, afaste-se do mal, procure a paz e ande. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.